Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar de pré-natal de alto risco, tá? A gestação é um fenômeno fisiológico e, por isso mesmo, sua evolução se dá na maior parte dos casos sem intercorrência. Apesar desse fato, há uma parcela pequena de gestantes que, por serem portadoras de alguma doença, sofrem algum agravo ou desenvolvem problemas, apresentam maiores probabilidade de evolução desfavorável tanto para o feto como para a mãe. Então, isso é chamado de gestantes de alto risco. Vamos ver quais são elas, tá bom? Pré-eclâmpsia, hipertensão na gestação, tá? A hipertensão que ocorre após 20ª semana de gestação, acompanhada de proteinúria. Lembra que eu falei para vocês da diferença de pré-eclâmpsia e eclâmpsia? A pré-eclâmpsia, ela apresenta presença de proteinúria maior ou igual a 300 miligramas em 24 horas, tá? E a eclâmpsia, ela apresenta convulsão. A diferença da pré-eclâmpsia, ela tem hipertensão maior ou igual a 140/90 após a 20ª semana de gestação, acompanhada de proteinúria maior ou igual a 300 miligramas em 24 horas, tá? E a eclâmpsia, ela apresenta convulsão, tá? E as manifestações podem incluir sangramento vaginal, dor, hipertonia. O que é isso, hipertonia? É a involução do útero, tá? E o choque hemorrágico é uma complicação gravíssima da gestante, tá certo? Síndrome de HELP. A síndrome de HELP é uma complicação obstétrica grave, pode causar a morte da mãe e também do bebê. É chamado de síndrome porque é um conjunto de sinais e sintomas. Vamos lá ver, é uma sigla em inglês, tá? Que quer dizer HELP, H, hemólise, que é quebra da célula, né? Aí a fragmentação das células do sangue. EL, elevação das enzimas hepáticas. E LP, baixa contagem de plaquetas. Vamos recapitular. HELP é uma sigla em inglês em razão das abreviações do termo. H, quebra de hemácias, quer dizer fragmentação das células do sangue, tá? E EL, elevação das enzimas hepáticas. E LP, baixa contagem de plaquetas. Lembrando que ainda as plaquetas são células que auxiliam na coagulação do sangue. E por isso, um dos sintomas dessa síndrome é a hemorragia. Então, também é uma outra complicação grave da gestação, tá? Pessoal, vamos falar de placenta prévia. O que é placenta prévia? Essa daqui, ó, é uma placenta normal, tá certo? Aqui, ó, é uma placenta prévia parcial, quer dizer que, olha, tá quase obstruindo toda a passagem do feto, do bebê, tá? Do concepto. E a placenta prévia total aqui, ó, você observa que tá tudo fechado. Também é uma outra complicação grave, tá? Observem bem essas três figuras. Como é que vocês vão identificar isso? Pelo ultrassom, tá certo? Muito importante e também uma complicação gravíssima durante a gestação, ok? Então, vamos ver quais são os principais fatores predisponentes, quais as gestantes se predispõem a ter esse tipo de complicação. Multiparidade, quer dizer que muitas gravidezes ou gestações, tá? Multiparidade, mais de 3 gestações, tá bom? Gestantes acima de 40 anos. Curetagem uterina. O que é curetagem? Quando tem um aborto espontâneo e fica um resto no útero, tem que fazer uma raspagem lá. Então, se dá o nome de CTG, curetagem, tá certo? Gravidez gemelar, de gêmeos, e cesarianas anteriores. E também infecção, né, gente? Pode causar esse tipo de
complicação durante a gestação, tá? O sangramento é o sinal mais importante. Então, se há presença de sangramento, logo a gente vai pensar que é uma placenta prévia. Não tem dor, tá? Rutilante, aparecendo sem quaisquer esforço ou trauma, estando presente em mais de 90% dos casos, tá? Esses sinais e sintomas aqui pode ser uma das causas predisponentes, mas eu já vi casos de que a gestante não tem multiparidade, não é acima de 40 anos, não tem nenhuma dessas características e também tem placenta prévia, tá certo? Então a gente tem que ficar bem atento se tem sangramento, é um sinal de alerta, tá? Não tem dor, a gente já logo imagina de primeira hipótese placenta prévia. É uma complicação também grave durante a gestação, tá bom? Pessoal, então vamos ver qual que é a conduta que tem que se ter nesses casos de complicação durante a gravidez, tá? A conduta dependerá da idade gestacional, então vai depender muito de quanto tempo que ela está de gestação, tá? Na gestação pré-termo com sangramento discreto, indica-se internação com repouso no leito. Gente, se tá com um sangramento discreto, muitas vezes não precisa nem internar, faz repouso em casa mesmo, domicílio, e a gente consegue reverter esse quadro com um resultado bem positivo, tá? Para isso, a gente tem que orientar bem essa grávida a fazer esse repouso absoluto, para a gente poder chegar até o final da gestação de 40 semanas, que é o indicado, tá certo? Classificação sanguínea, avaliação da vitalidade fetal, avaliação do sangramento materno, corticoide para o amadurecimento pulmonar fetal entre 26 e 34 semanas. Em caso de sangramento moderado ou grave, de difícil controle hemodinâmico, indica-se interrupção da gestação por cesariana. Gente, nesse período aqui é um parto prematuro. Por que é uma indicação de corticoide? Logo, a gente sabe que o bebê não vai estar bem formadinho, o pulmão não vai estar amadurecido, então ele vai ter que ficar na UTI, é um sofrimento para o bebê, tá? Até ele atingir esse amadurecimento pulmonar. Em casos ainda mais graves, faz ainda o controle hemodinâmico, tá? Dessa mãe, do bebê, e aí é fácil, faz a opção de parto cesárea com interrupção da gravidez, tá bom? Descolamento da placenta. Descolamento placentário é a separação prematura do útero após a 20ª semana de gestação de uma placenta normalmente implantada. Gente, é uma emergência obstétrica, tá? Então, isso também é uma complicação grave durante a gravidez. Então, isso acontece nos grandes casos na 20ª semana de gestação, tá bom? Quais os sinais e sintomas? As manifestações podem incluir sangramento vaginal, dor, hipertonia uterina e choque hemorrágico. Hipertonia, gente, é o atrofiamento involuntário uterino. Então, é uma complicação gravíssima. Pode a mulher vir a sangrar até perder o bebê, né? E também pode haver óbito materno. Então, a gente tem que correr com esses casos para a gente reverter esse quadro o mais rápido possível. Identificar primordialmente, tá? Gente, eu falei de pré-termo, termo, só para a gente aprender o que é, tá? E quais são as fases da gestação. Então, vamos lá. Prematuro ou pré-termo, recém-nascido com menos de 37 semanas de gestação, tá? Então, pré-termo, que é prematuro, nascidos com menos de 37 semanas. Pós-termo, após 42 semanas de gestação. E termo, 37 a 41 semanas de gestação. Pós-termo, gente, eu já dei essa aula para vocês. Quando a mulher chega em consulta
com 40 semanas e não deu sinal de nenhum de que o neném quer nascer, a gente tem que avaliar, tem que encaminhar esse bebê para uma avaliação fetal, fazer a ausculta dos batimentos cardíacos, tá? Para ver se está tudo bem, porque aqui pós-termo, 42 semanas já é para esse neném nascer e dar sinal de que quer vir ao mundo, tá certo?